O encontro de Bissau é já considerado histórico, porque, na verdade, se dialogou na capital guineense e ali se concluíram os textos do acordo que pautará as relações entre Portugal e Angola. Histórico também porque as delegações dos dois países souberam aliar-se das cargas ideológicas ao enfrentarem o debate que conduziria, em última análise, a um acordo de cooperação. Acordo que, em princípio, não se esperava fosse atingido já em Bissau, mesmo depois das conversações preliminares das missões que em Luanda tinham estudado e rubricado um primeiro texto. Seria porventura suficiente para este primeiro encontro que os presidentes de Angola e Portugal demonstrassem a vontade política de promover a cooperação e a aproximação entre os dois países. Não aconteceu assim e o acordo foi não só conseguido, como assinado pelos ministros dos Estrangeiros de Angola e Portugal em Bissau. Aliás, o comunicado final, publicado após o termo das conversações, refletiria o espírito franco que presidiu às conversações entre os presidentes Yanes e Neto e as respectivas delegações. O que autorizaria Luís Cabral, presidente do Conselho de Estado da Guiné-Bissau, a falar em espírito de Bissau, quando se referia ao clima que rodeou a cimeira e permitiu a conclusão de um documento que abre as melhores perspectivas para um futuro de cooperação fraterna entre os dois países. Documento a que se chegou pelo diálogo e salvaguardando sempre a defesa dos interesses mútuos. O programa que a seguir veremos tenta revelar-nos um pouco esse espírito de Bissau de que falava Luís Cabral e registar alguns dos momentos mais importantes da cimeira. O acolhimento prestado a Ramalho e Yanes, todos o podemos constatar, é extensivo a quantos portugueses cheguem a Bissau. Bissau, uma cidade tranquila onde o português se sente, de facto, como em casa. As minhas primeiras palavras são de agradecimento ao povo da Guiné e ao seu presidente, dado ter sido possível, por intermédio do Sr. Presidente Luís Cabral, realizar este encontro que creio do maior interesse para Portugal e para Angola. Creio que tem sido o tipo de relações que a Guiné-Bissau conseguiu estabelecer com Portugal, com este novo Portugal reencontrado depois do 25 de Abril, que permitiu que esta iniciativa se viesse a concretizar e a concretizar precisamente na Guiné-Bissau. Ao Sr. Presidente, os meus agradecimentos por esta oportunidade. Convencido estou que ela servirá para uma aproximação real entre Portugal e Angola e contribuirá também para mostrar ao mundo como é possível dois povos soberanos e independentes, a Guiné-Bissau e Portugal, estabelecerem relações de amizade fraterna, verdadeiramente fraterna. O clima que envolveu o encontro de Bissau foi possível, por um lado, devido à vontade real dos dois presidentes, de Angola e Portugal, em ultrapassar as dificuldades, e por outro, ao esforço desenvolvido pelos dirigentes da Guiné, sempre discretos, mas atentos, sempre desejosos de contribuir para que entre Portugal e Angola se estabelecesse um espírito de cooperação e amizade idêntico ao que se registra entre Portugal e o seu próprio país. Mas um tal clima não resultou apenas da vontade dos dirigentes. Para ele, terá contribuído decisivamente a hospitalidade e a amizade demonstradas pelo povo guineense. Os termos finais do acordo assinado em Bissau entre Portugal e Angola terão resultado prioritariamente das conversações entre os presidentes Ramalho Yanes e Agostinho Neto, cujo primeiro encontro se verificou à entrada do Palácio do Conselho de Estado de Guiné-Bissau, local onde decorreram as reuniões. As personalidades dos presidentes de Portugal e Angola dominaram todo o encontro, embora o trabalho concretizado em Bissau
fosse o resultado de uma ação que vinha já a desenvolver-se através de equipas para o efeito nomeadas desde há algum tempo. Tem sido dito que a Cimeira de Bissau foi um êxito. Assim parece ser de facto, dado que foi aberto o diálogo e ao mais alto nível entre Portugal e Angola, dado que foi assinado um acordo de 12 pontos a ser concretizado pelos governos dos dois países. Acordo de cooperação cultural, científico, técnico e económico, cujas formas serão definidas por acordos especiais e sectoriais, tendo em vista a salvaguarda das vantagens mútuas para ambas as partes. No âmbito do presente instrumento de cooperação, as duas partes comprometem-se a reforçar o intercâmbio cultural e a valorizar a língua portuguesa no âmbito das relações internacionais, a facilitar o acesso de nacionais da outra parte aos seus estabelecimentos de ensino e formação, a estudar os esquemas pelos quais se regerá a prestação de trabalho de nacionais da outra parte, a celebrar acordos em ordem à proteção dos interesses dos dois Estados e dos seus cidadãos. Foi ainda decidido que a cooperação empresarial ficará sujeita a regime especial e que os transportes marítimos e aéreos serão objeto de acordo específico. O resultado da cimeira era já visível durante o jantar oferecido por Luís Cabral às duas delegações e ao corpo diplomático acreditado em Bissau. Nomeadamente, o acordo de cooperação era já uma realidade. E isso mesmo nota-se nas palavras proferidas pelos três presidentes. Palavras que, no referente a Ianes, foram consideradas por alguns observadores e jornalistas como demasiado duras no contexto em que foram ditas. Porém, tal interpretação perdeu consistência ao saber-se que a maneira franca e extremamente clara como Ramalho Ianes pôs os problemas foi bem acolhida por Agostinho Neto e Paulo Jorge, porque Ianes se apresentou como é e não como alguns gostariam que fosse. E todos, certamente, nos perdoarão o sentimento de orgulho que nos envolve por termos tido a honra de acolher na nossa terra o camarada Presidente Agostinho Neto e o nosso amigo Presidente Ramalho Ianes e por termos sido capazes de criar as condições que permitiram este encontro já histórico. Muito se especulou durante o período da preparação dos acontecimentos que vivemos nestes 2 últimos dias. Contudo, mais advertidos foram, sem dúvida, aqueles que puderam surpreender como verdadeiro motor que tornou possível o encontro de Bissau, a vontade real e a determinação sincera dos presidentes Ianes e Neto de criarem para os seus povos as condições de uma colaboração estreita que a história aponta aos responsáveis de um e outro país como imperativo do património comum de séculos de convivência. Quanto a nós, militantes do PAIGC e dirigentes da República da Guiné-Bissau, cuja tarefa foi facilitada pelas considerações que precedem, o nosso mérito foi o de termos contribuído para mais um passo no sentido do que nos foi legado pelo nosso irmão e dirigente inesquecível, Amílcar Cabral, o qual sempre entendeu que, liquidado o colonialismo e o fascismo, seria possível aos portugueses e africanos, finalmente libertos, na base da verdadeira identidade reencontrada, do respeito mútuo e da soberania dos respectivos povos, abrir largos caminhos por onde marchar juntos na longa aventura da história. Sabemos que muito há ainda por resolver entre os Estados angolano e português. Sabemos também que traz tais problemas, e nem poderia ser de outro modo, são complexos. Temos, porém, a certeza de que, inspirados por aquilo a que me permito chamar o espírito de Bissau, os governos de Luanda e de Lisboa vão encontrar rapidamente soluções justas, eficazes e, por isso mesmo, aceites por ambos os povos. Agradeço a Vossa Excelência, Sr. Presidente da República Portuguesa, este encontro recheado de motivos concretos que pronuncia uma coexistência entre os nossos povos mais de acordo com as suas conquistas no passado. É que no passado, relativamente recente, houve luta, houve guerra, houve desgaste e frustrações. Mas a atmosfera de confronto só existiu enquanto predominou o colonial fascismo em Portugal e das suas colónias. O 25 de Abril libertou o povo português
autorizando-o a exercer atos de amizade, de solidariedade e de cooperação em relação a povos anteriormente escravizados. O 25 de Abril reconheceu também a justeza de comportamento dos que se libertaram pelo ferro e pelo sangue. E por isso, quando me refiro à luta, não considero apenas aquela que nós, os africanos, desenvolvemos, mas também a que se desenrolou em Portugal, conduzindo-nos ambas ao novo período de libertação, da cooperação e da fraternidade. A República Popular de Angola, o povo angolano e o seu partido, o MPLA, entendendo assim, fará tudo o que for necessário para a realização da cooperação com Portugal, com base nos princípios que orientam as relações internacionais. Todos ganharemos com isso. A República Popular de Angola respeitará os compromissos assumidos aqui, que representam uma base de compreensão e o progresso de uma parte da humanidade. Há acontecimentos cujo significado humano e político nos transcende. Não tendo a pretensão de fazer história, desejaria evitar qualquer interpretação da importância deste encontro. É por impossível passar sobre o facto objetivo de que, poucos anos depois do termo de uma guerra, que desvirtuou o caráter pacífico do relacionamento que os portugueses vocacionalmente mantiveram com todos os povos, os chefes de 3 Estados envolvidos no conflito se encontram reunidos exatamente no país onde essa guerra teve, porventura, os seus episódios mais violentos e os efeitos mais prolongados. Guerra injusta para todos, e cujo fim, por isso mesmo, devolveu, não só aos angolanos e guineenses, mas também aos portugueses, o direito à liberdade e independência total. Guerra inútil e evitável, como desde cedo compreendeu o grande espírito de humanista africano que foi Amílcar Cabral. Estamos efetivamente conscientes das dificuldades que, de um e do outro lado, ainda obstam ao desenvolvimento harmonioso das nossas relações. Dificuldades que não procedem da diferença de regimes, antes resultaram principalmente das perturbações que ambos os países tiveram que atravessar. Entre os fatores que avolumaram os problemas que em qualquer caso acompanhariam o processo da descolonização, mesmo que ele tivesse decorrido de forma perfeita, destacarei o retorno a Portugal de mais de 400 mil portugueses que não puderam participar na construção de uma Angola independente, em muitos casos simplesmente por solicitação da realidade política que antecedeu a definição do Estado angolano. Mas dificuldades que também se agravaram em consequência das incertezas que Portugal demorou a superar e que o impediram de assumir sem preconceitos a sua identidade nacional, num plano de igualdade com os novos Estados e numa aproximação sempre pautada pelo respeito mútuo, pela não ingerência e pela vantagem recíproca. Faltaram-nos condições para liderar a mudança de atitude, que, valorizando tudo o que de positivo estava feito e recusando a responsabilidade pela destruição dos valores que interessavam ao futuro de Angola, permitisse institucionalizar novas formas de relacionamento, ajustadas aos objetivos dos 2 povos e dos 2 países. As circunstâncias algumas vezes terão conduzido a que os portugueses e os interesses portugueses fossem objeto de tratamento menos favorável do que o concedido a outros estrangeiros. Parte das dificuldades de que falei podem assim imputar-se à complexidade das situações de descolonização. Mas a compreensão de que Portugal, apesar de tudo quis salvaguardar, só encontra paralelo na vontade inequívoca com que Vossa Excelência, Sr. Presidente Agostinho Neto, tem procurado ultrapassar os obstáculos a uma cooperação destinada à defesa dos interesses de ambos os países. Orgulhando-se de ser a Europa, o país que mais extensamente reflete a cultural angolana, Portugal deseja apenas estabelecer com Angola formas de relação mutuamente vantajosas e de inteira reciprocidade. E para coroar todos estes trabalhos, vamos agora passar à assinatura do Acordo de Cooperação pelos ministros dos negócios estrangeiros dos 2 países. Finalmente, a assinatura do acordo, momento esperado por todos e ponto mais alto da cimeira.
Sá Machado e Paulo Jorge, ministros dos Estrangeiros de Portugal e Angola, assinaram e trocaram os respectivos instrumentos de cooperação. E o facto do acordo ter sido assinado em Bissau, contrariando as normas protocolares, pode ser entendido como uma homenagem dos presidentes de Angola e Portugal à Guiné-Bissau e ao seu presidente Luís Cabral, que procederia ele próprio à leitura do comunicado final do encontro. Conscientes da importância que constitui para Portugal e Angola uma aproximação entre os respectivos povos, considerando os amplos interesses que a ambos dizem respeito e os diversos vínculos que são património comum, registrando as vantagens mútuas que poderão advir do reforço das relações entre os dois países, reconhecendo as responsabilidades que as duas nações partilham no presente contexto internacional, os dois presidentes e as suas delegações procederam a uma ampla apreciação das questões que interessam ao desenvolvimento das relações bilaterais e a uma franca troca de pontos de vista sobre a conjuntura internacional. As duas delegações, presididas pelos respectivos chefes de Estado, acordaram promover a aproximação dos dois povos na base dos princípios do respeito mútuo pela independência, soberania nacional, integridade territorial, igualdade e não ingerência nos assuntos internos. Os presidentes Agostinho Neto e Ramalho Yanes, ao terminarem este histórico encontro, reiteraram a sua plena confiança no reforço da amizade entre o povo português e o povo angolano. Bissau, 26 de junho de 1978.